Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa tarde para você. Boa tarde, Cássia. Boa tarde a todos os nossos ouvintes e quem nos assiste. Esse dia aí de ruído nas comunicações no Brasil, Cássia. Estamos verdade. Meio offline nesta segunda-feira. Tem toda a razão, Vera. A gente lembrou mais cedo aqui os nossos ouvintes. A gente ainda tem essa instabilidade no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Por enquanto não tem explicação para esse fato e também não tem horário de reestabelecimento. O nosso Tássius Veloso, que está por dentro de tudo da tecnologia, está apurando. Logo que ele tiver alguma novidade, ele volta aqui ao CBN Brasil. Agora, Vera, queria de você uma análise dos protestos que foram realizados no último sábado em algumas cidades brasileiras contra o presidente Jair Bolsonaro. O que a gente pode dizer que ficou de saldo dos protestos? Olha, Cássia, foram protestos pequenos, razoavelmente pequenos. Eles foram mais relevantes em São Paulo, onde os manifestantes ocuparam alguns quarteirões na Avenida Paulista, mas ainda assim a gente viu as pessoas irem às ruas contra o presidente em bem menor número do que aqueles que saíram em seu apoio no 7 de setembro. A gente sabe que é difícil comparar a natureza dessas manifestações, porque aqueles atos do 7 de setembro foram amplamente organizados inclusive com financiamento de empresários, de grupos de grande poder de mobilização, como caminhoneiros, o agronegócio. Então, isso ajudou a que aqueles atos fossem muito grandes, tanto em Brasília quanto em São Paulo. Mas, ainda assim, a gente nota que a oposição enfrenta uma dificuldade de união de esforços e de união de diferentes espectros aí do antibolsonarismo. Antes a gente tinha tido atos no dia 12 de setembro, logo em seguida ao 7 de setembro, organizados por setores da centro-direita, movimentos como o MBL, como Vem Pra Rua. E agora, notadamente, os partidos de esquerda, as centrais sindicais que estavam à frente dos atos desse último sábado. Então, compareceram muitos políticos dos partidos de centro-esquerda, do PT, do PSOL, da Rede, mesmo do Cidadania, e alguns conflitos, né? O Ciro Gomes, que é um candidato também do espectro da esquerda, esteve nos atos e foi hostilizado por conta do seu discurso anti-Lula, antipetista, que tem ficado mais forte nas últimas semanas, nos últimos meses. Então, a gente nota uma cisânia dentro do campo da própria esquerda, uma dificuldade de união e, por enquanto, esses atos estão longe de representar uma repetição ou mesmo uma leve sugestão do que foram os atos pelas diretas já, que esses sim conseguiram reunir um grande leque de políticos do centro à esquerda e tinham um caráter bem mais amplo, bem mais plural do que os atos anti-Bolsonaro realizados até agora. O saldo disso é que vai ficando cada vez mais difícil, algo que já era muito improvável, que era a abertura de um processo de impeachment. Eu tenho falado sobre isso aqui no Viva Voz. Tem pouco tempo hábil para se realizar um processo de impeachment e não tem interesse dos políticos. Um fator catalisador seria protestos de rua de grande monta, grande volume. Mas até aqui a gente não conseguiu alcançar esse objetivo. Os organizadores não conseguiram atingir esse objetivo para mobilizar o Congresso. Uhum. E o que fica de lição, Vera, para políticos que participaram desses atos, né? Você mencionou aí o Ciro Gomes, participou do ato em São Paulo, sofreu inclusive em um momento hostilidade por parte de alguns dos manifestantes. O que fica desse episódio? Olha, ele certamente vai rever a estratégia dele depois desses atos, né? Ele já deu uma amostra disso ao propor uma trégua de quem é anti-Bolsonaro não realizar ataques entre si. Ele optou por essa estratégia, Cássia, quando ficou evidente que o ex-presidente Lula poderia ser candidato, porque a Lava Jato teve ali várias das suas decisões anuladas no Supremo Tribunal Federal e por isso caiu a proibição que havia da candidatura do Lula com base na lei da ficha limpa, o Ciro partiu muito fortemente para cima dele, para se colocar como anti-Lula e tentar
ser o representante da esquerda num eventual duelo contra o Bolsonaro nas eleições de 22. Essa estratégia até aqui se mostrou um fracasso. O Lula ocupou todo o espaço da esquerda, dificilmente ele não estará no segundo turno, é uma constante o percentual de votos que ele atinge em vários grupos sociais, em vários grupos etários, então não é uma tarefa simples tirar o Lula do segundo turno. Do lado dele, o Ciro está estacionado em patamares muito baixos na pesquisa. Então, isso o obriga a rever um pouco a sua estratégia, pelo menos nesse momento. Então, ele declarou essa trégua, que vai até o fim do ano, e acho que nesse período ele vai reavaliar a sua capacidade de obter alianças. Também é algo que ficou mais difícil, porque ele contava em ampliar a sua rede de alianças para além da esquerda, tendo talvez o DEM, o PSD, mas esses partidos estão optando por outros caminhos, ou candidatura própria, ou o lançamento de nomes entre eles, então já ficou mais difícil uma aliança do Ciro com esses partidos, então ele vai ter de rever toda a estratégia dele para se reposicionar e ver se ele tem, inclusive, um espaço para manter uma candidatura, sendo que o campo da esquerda já está tão ocupado pelo Lula, né? Então, acho que essa trégua dele, na verdade, é um pedido de tempo técnico, para que ele mesmo analise a própria tática e veja como se reposicionar. Vera Magalhães, muito obrigada pela conversa de hoje. Amanhã tem mais. Boa semana para você. Para todos nós, um ótimo programa para você, tá? Até amanhã.